Bom dia, irmãos. Que a preciosa graça do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, seja derramada de forma abundante e poderosa sobre nós. Amém? Eu sou o pastor Alain, pastor da Primeira Igreja Batista de Montes Claros, e estou aqui com vocês nessas lives para poder nos aproximar, e ter essa comunhão tão preciosa para nós nesses tempos de quarentena. E que Deus possa nos abençoar, na meditação, na reflexão, na oração, e para que possamos assim construir juntos, nesse tempo, essa comunhão tão importante para a igreja, e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Em nome de Jesus, que Deus possa falar ao coração de todos nós com a reflexão que estamos fazendo com a vida de Moisés, não é verdade? E que Deus os abençoe. Amém? Muito bem, irmãos. Vamos para o nosso texto desta manhã. Êxodo 32, 19. Lembrando aos que estão comigo que nós estamos estudando Moisés, Estamos fazendo uma jornada bíblica aqui, tentando buscar, entendimento sobre como que Moisés, como líder, como pessoa, ele lidou com os momentos críticos, difíceis que ele atravessou. E olhando um pouco o comportamento, olhando essa relação do crescimento, do toque que Deus foi dando, da lapidação que Deus foi dando na vida de Moisés, e tentando compreender, porque a gente já, lá na primeira live, a gente viu que a vida não é tão simples, a análise da vida, nós somos muito complexos, e partindo realmente do ponto-chave da nossa relação com Deus, nós somos pecadores, e o pecado nos afasta da presença de Deus, e como que a gente precisa realmente ser transformado, lapidado, transformado pelo Senhor. E nós observamos que na vida de Moisés havia esse calcanhar de Aquiles, a ira, como algo bastante preponderante na sua vida, e que obviamente, como eu tenho dito para os irmãos, havia momentos que essa ira de Moisés o ajudava, diante das indignações, diante dos movimentos do povo, diante de Faraó, que foi o último estudo que a gente fez, Mas agora também a gente vai caminhar um pouquinho mais adentro nessa jornada dele com o povo, e a gente vai ver também que a ira dele em alguns momentos também o prejudicou, lhe trouxe um custo muito alto, porque foi por causa da sua ira, por causa da sua explosão, que ele foi impedido, pelo menos assim, em última análise, olhando aqui, ele não santificou o Senhor e ele não pôde entrar na terra prometida, Então hoje eu quero ver mais um momento de ira, vai ser a nossa terceira parte, Momentos de ira de Moisés, parte 3, nós vamos ver aqui lá em Êxodo 32, 19, vamos olhar lá. Diz assim: logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as no pé do monte. Então vamos olhar esse momento aqui, e você que está me acompanhando, no texto bíblico aí, pegue aí a sua espada, pegue aí as escrituras e vai folheando comigo. Nós vamos estar estudando esse momento de ira de Moisés. Bom, queridos, Moisés estava já aqui no contexto, ele já estava algumas semanas no deserto, e Deus o chamou ao topo de uma montanha, o Monte Sinai. Era uma montanha rochosa, uma montanha árida, Irmã Zezé, irmão Zé Hilton, alguns irmãos aqui já foram lá, já tiveram esse privilégio, de estar ali no Monte Sinai,
Então, é uma montanha rochosa e árida, e enquanto o povo de Israel, né, enquanto Moisés ele subiu ao monte, né, pelo chamado de Deus, ele foi com alguns anciãos, né, um grupo de pessoas que ficaram no pé da montanha, onde eles não puderam subir mais do que aquilo, né, ficaram ali, não podiam, tinha todo um movimento, né, que eles não podiam tocar, fazer nada assim abrupto. Tinha que ser um dia de santificação, foi um período que Deus mandou o povo se santificar e tudo. Bom, Moisés caminhou e Josué o acompanhou até uma parte do monte, aonde ele foi sozinho, né? Mas Josué teve o privilégio de acompanhá-lo um pouco mais, né? Então, e enquanto Moisés estava lá no topo da montanha, né, ouvindo orientações de Deus, o povo estava embaixo, né, lá embaixo. Enquanto Deus estava ali escrevendo as tábuas da lei ali com Moisés, o povo estava lá embaixo, no pé da montanha. Tudo bem? E Deus esperava ali com as orientações, né, dadas a Moisés, de construir, né, essa é a palavra, de construir uma sociedade nova, um povo santo, um povo separado, um povo santificado. Se a gente olhar um pouquinho para trás, né, a gente olhar um pouquinho para trás na história de Israel, eles eram uma massa de gente, né? Um povo, mas precisava ser organizado, né? Precisava ser trabalhado esse povo. Então, irmãos, nós podemos ver que Deus estava com esse propósito, Ele estava organizando esse povo, lapidando esse povo, esperando, como diz lá, né, nas palavras de Pedro, uma nação santa, um povo escolhido, né, povo separado, consagrado ao Senhor. E para que qualquer nação possa funcionar de forma ordenada, deve existir leis, né? Deve ter um sistema de leis. Então, para Israel, essas leis tinham uma preciosidade, um valor muito grande, na verdade. Então, de fato, Deus estava ali, já começando ali com Moisés, no topo da montanha, dando esses conselhos, dando essas orientações, para que pudesse fazer, né, essa organização de um povo para uma nação, ok? Mas, infelizmente, irmãos, nós temos aqui uma situação. Nesse momento, enquanto Moisés estava recebendo tudo isso, o povo estava lá embaixo, fazendo uma farra muito grande, né? Fazendo uma farra muito grande, porque eles não tiveram a paciência de esperar Moisés. Não tiveram a paciência de lidar com aquele momento de espera. Então, infelizmente, as pessoas, elas têm o temperamento, o controle do temperamento, do emocional, tem muito a ver também com a questão da virtude da paciência, queridos. Se a gente não tiver paciência, a gente desespera, né? Então, agora, tem uma coisa, a gente só vai aprender a esperar quando é necessário esperar. Estou sendo redundante, mas no sentido de dizer para os irmãos, não tem como esperar, aprender a esperar, sem estar na prática da espera, tá certo? É isso que eu quero dizer. Então, se você não sabe esperar, meu amigo, minha irmã, é melhor você aprender agora, porque é nesse contexto que nós precisamos ter muita paciência. Então, enquanto Moisés estava lá recebendo as tábuas da lei, né, porque nós podemos ver que as leis dessa nova sociedade que Deus queria
para Israel podia ser resumido em 10 mandamentos, né? E esses 10 mandamentos podem ser classificados em 3 categorias, né? O amor a Deus, o relacionamento com Deus, um relacionamento com o próximo, né? E um relacionamento consigo mesmo, né? Então, tudo para agradar o Senhor, né? Nessa relação com Deus, consigo e com o outro, né? Então, o povo de Deus tinha que observar, né? As leis de Deus tinham que ser observadas e tinha o objetivo de demonstrar a bondade de Deus, o cuidado de Deus e o amor de Deus para com seu povo e para com o mundo, né? Porque Deus queria fazer de Israel ser referência para todas as nações. Esse era o propósito primeiro, né, principal de Deus para com Israel. Mas como eu disse, aí entra o capítulo 32, que nós lemos só o versículo 19, que foi o momento da ira de Moisés, mas o capítulo todo, do versículo 1 ao versículo 14, nós encontramos esse momento, né, de violação, uma violação imediata, né, do propósito de Deus. Enquanto Moisés estava lá no topo da montanha, o povo estava sumamente quebrando as leis, né? E eles ali construíram um bezerro de ouro e começaram a adorar esse bezerro de ouro, porque eles não tiveram a paciência de esperar, né, Moisés descer com as orientações de Deus. E aí eles que tinham acabado de sair do Egito, contaminado ainda pelo Egito, pela cultura de um povo politeísta, né? Eles ali cutucaram Arão, né? E Arão, sem presença, sem liderança, sem aquela capacidade que Moisés tinha, né? Cedeu ao povo, e o povo construiu um bezerro de ouro e começou a adorar esse bezerro de ouro. Então você vê o contraste. Enquanto Moisés estava lá no topo da montanha, prostrado ao Deus vivo, o povo aqui embaixo estava adorando um bezerro construído por eles mesmos, né? Eles se organizaram ali, pegaram o ouro e tudo e construíram aquele bezerro de ouro, né? E aqui fica claro um contraste dessa adoração, né? A adoração ao Deus vivo, Criador, e aqui embaixo o povo adorando um bezerro, criatura, né? O bezerro é uma criatura de Deus, e ali simbolicamente representado naquela estátua de ouro, né? E ali então as pessoas adorando uma criatura, né? Adorando um objeto e uma coisa irreal, né? Criada pela mente humana, e não o Deus criador, sustentador de todas as coisas. Então fica bem claro esse contraste aqui, né? E aí então, irmãos, enquanto Moisés estava ali, né, diante do Deus real, invisível, mas real, né? Mas diante de um Deus vivo, as pessoas estavam ali adorando embaixo na montanha, adorando um bezerro de ouro, e ali com coração de carne, né? Com coração diante daquele bezerro, e para com Deus corações duros, empedrados, né? É difícil crer quão rápido os israelitas perderam a visão certa da realidade. Como poderia o Deus invisível, que demonstrou seu poder acima do visível do mundo material, por meio das pragas, da divisão das águas de Mar Vermelho e da provisão diária de comida e água, ser reduzido a uma obra de arte feita por mãos humanas? À semelhança da figura do paganismo encontrada em Romanos 1, 18 a 23,
eles se voltaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Os seus atos revelaram o pouco que haviam aprendido. Mesmo quando Deus estava falando a Moisés na montanha, os hebreus estavam corrompendo a si mesmos lá embaixo, e agora era a hora de pagar o preço. E Moisés estava furioso. Foi aí que Moisés tem esse estado de ira mesmo contra o povo, quando ele desce da montanha. Na verdade, Deus mandou ele descer, desce que o povo já está fazendo uma farra lá, né, corrupta. Moisés desce já, né, com as tábuas da lei, e ali vem, né, com certeza, supita a ira de Moisés, né? É importante, irmãos, que vejamos os eventos que se seguiram a partir daqui com os olhos de Moisés. Ele acabara de gastar 40 dias em comunhão com Deus. Moisés não havia visto nada impuro nesses 40 dias. Ele só viu coisas puras e santas durante 40 dias. Mas quando desceu da montanha, ele experimentou o maior choque cultural que ele já tinha experimentado na sua vida. Você sabe o que é choque cultural, né? Por exemplo, todo estrangeiro, né, que vai para um outro lugar, para uma outra nação, uma outra cultura, a gente chama que ele, chegando lá, ele encontra com outra visão, né, outra cosmovisão das coisas, do cotidiano, da cultura, e ali aquela pessoa tem um choque cultural, né? Então o choque cultural vem com vários reflexos também comportamentais, né? No caso Moisés aqui, ele desce da montanha e tem um choque cultural, né, inesperado, porque ele vê o adultério religioso ali com o povo, uma prostituição espiritual tremenda, né? Uma prostituição que profanava o relacionamento com Deus. E olha que Deus já tinha feito grandes coisas com o seu povo até ali, tirado do Egito, feito coisas maravilhosas, mas o povo estava ali abraçando aquele bezerro de ouro. E como é que respondeu Moisés a tudo isso? Aí vem a ira dele, né? É importante lembrar que quando eles estavam lá no topo da montanha, quando Moisés desce e encontra com Josué, Josué pensou que era um alarido de guerra que estava acontecendo lá embaixo. Mal ele sabia o que estava acontecendo, né? Mas era, na verdade, pecado, irmãos. Tumulto de pecado que estava acontecendo. Então ele provavelmente sentiu uma variedade de emoções que incluía temor, frustração e desespero. Então nós temos que analisar aqui Moisés nesse momento com todos esses fatores, né? A sua ira não supitou do nada, supitou por uma série de emoções, né? De sentimentos ali naquele instante. Olha, ele tinha ficado 40 dias com Deus ali no topo da montanha, e agora ele desce e vê aquele cenário, né, totalmente corrompido, longe de Deus. Não, isso trouxe várias emoções ao mesmo tempo ao seu coração. Os seus atos também indicaram que ele foi tomado pela ira. Num ato aparente de fúria, Moisés quebrou as tábuas nas quais Deus havia gravado as leis que agora o seu povo estava infringindo. No que parece ter sido uma expressão contínua de ira latente, ele destruiu o bezerro de ouro e fez com que os 3.000 adoradores bebessem dos seus resíduos espalhados sobre as águas. A primeira parte da sua reação é problemática. Não há dúvidas de que a idolatria de Israel merecia uma forte resposta. Mas destruir as tábuas da lei escrita pelo dedo de Deus parece ser uma expressão de um temperamento descontrolado. Bom,
Não poderíamos pensar assim, Moisés poderia não quebrar essas tábuas, né? Porque eu não sei se vocês sabem, Deus teve que dar outras tábuas escritas para Moisés. Porque a primeira, essa que ele recebeu lá no topo da montanha, ele quebrou. Porque quando ele viu o povo daquele jeito, ele explodiu, quebrou, jogou no chão, né, as tábuas da lei. Bom, eu tenho eu vou comentar aqui uma outra pessoa que fez um comentário sobre isso e que eu acho interessante, né? A princípio, podemos olhar que Moisés descontrolou um pouco mesmo, né? Então, por mais compreensivo que seja de que ele ficaria irado com a sua nação, parece difícil justificar seu ato de quebrar as tábuas que Deus havia escrito com a sua própria mão. Que cena visual! O seu falso Deus, o bezerro de ouro, não foi capaz de salvar-se a si mesmo de Moisés, nem o povo da ira de Deus por causa da sua idolatria. Né? Que cena! Que cena! Aquele bezerro feito pelas mãos dos homens não protegeu, não livrou, e ali a ira de Deus se acendeu também, né? A ira de Moisés, né? Combinado ali por causa da ira de Deus de um povo que estava ali se contaminando, um povo que estava longe da presença de Deus. Mas aí vem um comentarista que fala o seguinte: será que Deus usou o temperamento de Moisés para dizer-nos algo sobre a lei que ele estava dando? Por mais importante que seja a lei em nos mostrar o que significa ter um relacionamento correto com Deus, a lei não pode salvar aqueles que a transgridem. Uma lei não observada pode condenar, mas a lei em si não pode salvar. Não é verdade? Se a lei nos salvasse, a gente não precisava de Jesus Cristo, irmãos. Não é verdade? Por que Jesus veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados, se a lei poderia nos salvar? Mas a lei em si não serve para nada. A lei não serve para nada em si, né? A lei, uma lei não observada, não cumprida, não vivida, não tem valor nenhum. Então, será que Deus não usou essa explosão de Moisés também para nos ensinar algo nesse sentido? Fique aí, então, né, para a gente pensar, mas de qualquer forma, a ira de Moisés apareceu ali. Podemos dizer que foi uma ira justificada? Sim, justificada pelo momento, pelo cenário, pela corrupção do povo, né? O líder Moisés, que ficou 40 dias com Deus, desce da montanha e vê aquele cenário, é difícil controlar mesmo, tá certo? Então podemos justificar essa ira de Moisés. Podemos dizer que ele, né, teve que dar uma resposta à altura àquela situação. Mas, será que precisava ele quebrar as tábuas da lei? Fica aí a dica, né? Eu já vi gente explodindo, quebrando coisas na frente dela. Talvez querendo dizer assim, eu tô com vontade de te quebrar, mas eu vou quebrar essa televisão aqui, vou quebrar esse vaso, vou quebrar isso. Para não te quebrar, eu vou quebrar isso. Gente, aparece de tudo nessa vida. Como que a ira não controlada pode causar muitos danos na nossa vida, tá certo? Embora aqui, no contexto de Moisés, a ira dele, né, em função de ali foram mortos mesmo, 3.000 adoradores daquele bezerro. O bezerro foi destruído, né, e ali teve então a ira de Deus sobre aquele lugar, né? Muito bem, queridos, eu termino aqui a nossa reflexão desta manhã e continuo à tarde com a parte 4 de momentos de ira com Deus, de Moisés, né? Momentos de ira de Moisés.
e nós vamos lá para Números 11:10. E aí a gente vai continuar olhando esses momentos de ira que Moisés teve. E também nós vamos chegar lá na ira que comprometeu, né, a vida de Moisés, né, e que ele teve que pagar um alto custo, né, por causa disso. Muito bem. Cuidado, cuide, saiba esperar, não desespere, treine a sua paciência, né? Treine sua paciência com as pessoas, treine a sua paciência diante desse momento que estamos vivendo. Porque se você deixar o descontrole, o conjunto de emoções, gerenciar suas emoções, você pode comprometer muitas coisas. Seja em palavras, seja em ações, pode criar muitos problemas, tá certo? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê paciência, que Deus saiba a gente usar a ira justa no momento certo, a indignação diante de situações de injustiça, de maldade, né? Mas que a gente não torne a ser uma ira descontrolada. Lembra que eu comparei alguns estudos atrás? A ira controlada é comparado à refinaria, né? Onde o aço é temperado no fogo para torná-lo mais forte. E a ira descontrolada é comparado ao incêndio na floresta. E aí destrói tudo. Então, saiba discernir, né? O momento de cada um, né? Na verdade, evitando a ira destrutiva, sempre, porque essa causa muitos danos na nossa vida, tá certo? Muito bem, queridos, que Deus abençoe a cada um e encha o coração de cada um de paz, se fortaleça no Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, fica aí meu forte abacuque, apertado abacuque para todos vocês. Tchau, tchau. Boa tarde, irmãos. Que Deus possa nos agraciar nesse dia e nesta tarde, em nome de Jesus. É um prazer para mim estar com os irmãos, viu? É uma alegria a gente poder compartilhar. Eu já disse isso, que para mim é muito bom, né? Me ajuda muito e espero estar ajudando os irmãos nessa quarentena, né? Há um empenho dos pastores muito grande, um empenho da gente fazer tudo na dependência de Deus, né? Cuidando da nossa igreja, cuidando daqueles que o Senhor colocou nas nossas mãos para pastorear. Então a gente está fazendo esse esforço, né? Todos os pastores, as igrejas, como diz, né? Fazendo tudo, fazendo lives, fazendo áudios, né? Cada um encontrando um caminho para poder abençoar a sua igreja, né? Então, muito bem, queridos, nós estamos aí com essa missão de falar sobre Moisés, né? Começamos essa série aí, gente buscando uma abordagem assim, olhando o comportamento, olhando as características da liderança de Moisés, observando como é que Deus foi cuidando de Moisés, um líder tão importante na história de Israel, um libertador, um legislador, um homem extremamente usado na história bíblica. E nós temos ali, né, como eu fiz na primeira live desse estudo, né, dessa série, a gente começou a observar então o calcanhar de Aquiles de Moisés, né? E a gente observou que o calcanhar dele, a ira, né, a raiva, a explosão da raiva, como algo ali que estava presente na sua estrutura comportamental desse grande líder. E como que Deus tratou, como é que Deus foi cuidando, né? Obviamente, a gente está olhando essa faceta da vida de Moisés, esse comportamento dele, mas sempre lidando com a ira
olhando ela sobre o viés sadio e sobre o viés ruim, né? Sobre a questão destrutiva, explosiva que a raiva ou a ira provoca e que gera grandes consequências, não é verdade? Então nós começamos a infiltrar aí nos textos bíblicos, olhando ali dentro do contexto do personagem bíblico estudado, Moisés, e vendo essas nuances tão interessantes. E aí a gente começou a ver esses momentos de ira de Moisés. Hoje de manhã a gente viu o momento de ira dele, e foi uma ira justa, né? Podemos chamar que foi uma ira saudável de Moisés diante da idolatria dos hebreus, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, recebendo as orientações de Deus para formar uma sociedade santa, né? Referência para todas as nações, enquanto Moisés estava lá no monte, o povo aqui embaixo cometendo uma série de absurdos, né? Comprometedores, porque eles estavam profanando mesmo Deus, né? Profanando o nome de Deus, idolatrando um bezerro de ouro confeccionado pelas suas próprias mãos, né? E aí então quando Moisés desce, ele tem aquela ira justa, né? Diante também da ira justa de Deus para aquele momento, né? Então Moisés teve que dar uma resposta à altura para aquelas 3.000 pessoas que se curvaram diante do bezerro de ouro, né? Então não fique achando que foi ali todo Israel, foi uma parte ali que se entregou a essa prostituição, a esse adultério espiritual, mas que comprometia seriamente, né, ali a relação com Deus. Então Moisés, a gente leu o texto, né? A gente leu Êxodo 32:19 e a gente viu o comportamento, né? A ira de Moisés diante daquele momento, obviamente ligando, sincronizando com a ira santa de Deus naquele momento também. Embora a gente olhou para Moisés e a gente questionou, será que tinha necessidade dele quebrar aquelas tábuas da lei? Né? Porque Deus teve que dar novas tábuas da lei para Moisés, né? Talvez sim, talvez não, mas a gente até pegou um comentarista que disse que talvez Deus usou até mesmo esse ato explosivo de Moisés para nos mostrar que a lei em si não salva ninguém, né? A lei em si não salva ninguém. Se a lei não for obedecida, né? No contexto do Velho Testamento, podemos olhar assim teologicamente que a lei precisava ser obedecida para que ela assim dava efeito, né, para o pecador, né? Lógico que hoje nós estamos em Cristo Jesus, Cristo cumpriu toda a lei, né? E nós estamos resguardados em Cristo. Não que isso não implica em obediência às leis, mas hoje na perspectiva de Cristo na nossa vida, não sob a lei, né, mas sob a graça de Jesus, né? Então vamos deixar claro aqui os pontos teológicos aqui bem esclarecidos. Mas voltando aqui à ira de Moisés, então nós vimos isso hoje de manhã. E agora eu quero continuar em Números 11:10. Vamos abrir lá, eu fixei aí dois textos, número 11:10 e número 20, de 8 a 11. Em Números 11:10, nós temos assim: então Moisés ouviu chorar o povo por famílias. Isso, né? Isso. Por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Vou voltar aqui na leitura, Números 11:10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos
do Senhor. Desculpa, pareceu mal aos olhos de Moisés. Então fique claro aqui que pareceu mal aos olhos de Moisés. Muito bem. Você já viu aquele ditado? Você já ouviu aquele ditado que diz assim: cuidado com o que você pede, porque você poderá recebê-lo, né? Muito bem, queridos. Nós temos aqui, depois que Moisés passa então nesse envolver da liderança, né, do povo de Israel, depois dele perceber também nessa liderança que quando ele agia com as suas próprias forças, seu jeito, deixando seu jeito de ser humano passar por cima das forças de Deus, ou da vontade de Deus, porque Moisés muitas vezes ele fracassou por agir com forças próprias, e depois de ter sucesso pelas forças que Deus lhes deu, então Moisés realmente se tornou um líder, que segundo mesmo a direção e a vontade de Deus. Isso foi tudo um aprendizado para Moisés, como a gente acabou de comentar aqui, esse momento para nós também é um momento de aprendizado. E Moisés foi aprendendo esse longo tempo, depois que ele saiu do Egito, nos seus primeiros 40 anos, que ele ficou no Egito, no palácio. Depois 40 anos no deserto, tudo isso é um caminhar de processo de crescimento. E agora ele está na terceira fase da vida dele, já seu terceiro ciclo de 40 anos, agora liderando o povo de Israel no deserto, liderando aquela multidão mesmo, muitas tribos, muitas pessoas, muitas famílias. E Moisés então foi percebendo como que realmente ele precisava estar diante das forças de Deus e não com as suas forças liderando o povo de Deus, Mas não era fácil. A gente tem que pensar nisso. A gente não pode olhar a vida de Moisés com simplicidade. Ele tinha uma liderança, uma pressão muito grande que ele sofria em liderar aquela multidão. Eu queria prestar atenção aqui, irmãos, nesse capítulo 11 de Números, que é um momento de murmuração do povo de Israel. Dentre vários momentos, não foram um, foram vários momentos de murmuração. Aqui nós encontramos em Números 11 mais um momento que o povo está agitado, O povo está realmente murmurando e pressionando de todas as formas Moisés, Há uma pressão aqui muito grande sobre ele. E a gente não pode condenar Moisés aqui, só olhando assim a grosso modo, num olhar reducionista, ou num olhar simplório da situação que Moisés estava envolvido. Vocês notaram que aqui no versículo 10 diz assim: então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Aqui a gente pode observar nessa descrição do comportamento de Moisés, pareceu mal aos olhos de Moisés, a gente percebe aqui, revela-se aqui uma frustração de Moisés em relação à ira de Deus sobre o povo. Irmãos, Deus, ele tem, lembra que eu já falei, aqui nosso estudo sobre a ira de Moisés, nós vamos em muitos momentos ver a ira de Deus. A diferença da ira de Deus para com a ira de Moisés é que
a ira de Deus é justa, é uma ira santa, né? Não é uma ira qualquer, tá certo? Enquanto que a ira de Moisés nós temos que identificar, ora são coisas, há uma ira sadia e ora há uma ira explosiva e muito danosa para ele, com consequências. Mas Deus não é igual a gente, não podemos olhar Deus da mesma forma. Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, e a ira de Deus tem razões, tá certo? Não é uma ira injustificada, é uma ira justificada, tá certo? Deus não é aquele Deus que fica vendido às emoções, tá certo? Tudo que Deus faz é sempre muito bem colocado. Ele não está sujeito a paixões, Deus não está sujeito às emoções do momento. Deus não é aquele que dá chilique, né? Você já viu aquela pessoa que dá chilique, né? Tem gente que dá chilique, né? Movido pelas emoções, movido pelas circunstâncias, né? Movidas pelo desespero, gente que se descabela, né? E eu já queria dizer que eu não perdi o cabelo por causa disso, tá? Não sofri esse descabelamento por causa de explosões, foi por outras razões. Mas Deus não se descabela, tá certo? Queria pontuar aqui, trocando em miúdos, que a ira de Deus sempre é justa e santa. E aqui o povo estava murmurando, né? No versículo 4 fala assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Irmãos, isso aqui chegou aos ouvidos de Deus, irmãos, como uma afronta, né? Porque o povo estava murmurando, porque Deus conduziu, cuidou, Deus alimentava esse povo com maná caindo do céu, sustentando, não faltou nada desde que eles saíram do Egito. Deus fez prodígios, sinais, maravilhas para esse povo, e esse povo está querendo ir lá para o Egito, lembrando da comida do Egito. Oh, gente. E aí Deus então acende a sua ira sobre o seu povo, claramente, né? Versículo 6, e agora porém seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Eles reclamam do maná que Deus estava dando. Reclamando, sabe aquele povo que reclama de tudo, né? Eu acho que uma das coisas boas também dessa quarentena, né, pastor Jair, você que está comigo aí, que as pessoas que reclamam demais, elas estão quietinhas, né? Agora elas estão aprendendo a valorizar mais as coisas. Tem gente que nem ia à igreja, né? E agora está sentindo saudade da igreja. Né, não? Então, esse povo aqui reclamando, versículo 7, era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao de bedelho. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos e moía, num grau, o pisava, num grau, e em panelas o cozia, e dele fazia bolo, seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caiu o maná. Então, Deus cuidando e o povo reclamando. Deus alimentando e o povo lembrando do Egito. É muito triste isso. Então, é justificada aqui a ira de Deus sobre o povo. Só que o detalhe aqui não é em relação a Deus, irmãos. O detalhe aqui está no versículo 10. Que isso pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés se sente frustrado, né? Moisés tem aqui um sentimento de frustração, né? Parece revelar a frustração de Moisés diante desse momento, né? E aqui há um
nesse sentimento de Moisés, ele atribui uma certa ira para com Deus. Moisés sente isso. Uma certa ira para com Deus. Vamos continuar o texto, versículo 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Irmãos, aqui Moisés chega a um ponto assim, que ele abre o coração para Deus, assim, mas carregado de uma emoção muito forte, né? Por isso que o texto fala, pareceu mal aos olhos de Moisés. Continuemos. Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei eu à luz para que me digas, leva ao teu colo como uma ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometeste aos teus pais? Meu Deus, aqui você vê que o desabafo de Moisés, você pode sentir nas palavras dele que ele está com um desabafo diante de Deus, assim, encharcado de uma certa ira. Pode perceber aqui. De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Né? Ele também chega a um ponto que ele fala com Deus, meu Deus, de onde que eu vou tirar para fazer o que esse povo está querendo? Dá-nos carne que possamos comer. De onde eu teria carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Moisés, então, ele tem essa crise aqui, uma crise muito forte. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Gente, olha que ponto que Moisés chegou. Moisés chegou ao ponto de falar com Deus assim, eu não aguento mais. Se o Senhor quer me matar, me mata logo, porque eu não estou querendo mais viver, né? Eu não estou querendo mais ficar com essa carga nas minhas costas. Eu não estou aguentando mais, de maneira nenhuma, ficar com esse peso sobre mim. Irmãos, aqui nós temos então uma crise emocional em Moisés instalada fortíssima, né? Então, no versículo 1 do capítulo 11 fala assim, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então a ira do Senhor se acendeu e sincronou, né, numa sincronia com Deus, Moisés também se irou. Só que aqui tem uma diferença, né? A ira de Deus, como eu disse, é ira justa, porque se relacionava não a Moisés, mas se relacionava à infidelidade do povo de Israel. A ira de Deus aqui é uma ira em torno da infidelidade dos hebreus. E qual que é a diferença da ira de Moisés? Moisés, ele chegou ao limite dele aqui, porque mais uma vez, irmãos, Moisés atribuiu a ele o foco. Esse é o problema, irmãos. Muitas vezes nós jogamos a culpa demais, assim. A gente assume as coisas e a gente precisa aprender que há responsabilidade de cada um das partes. E quando você fica assumindo demais a conta do outro e não deixa que o outro assuma a contabilidade dele, das suas responsabilidades, e você vai carregando isso, você chega nesse ponto que Moisés chegou. Eu tenho falado isso em alguns outros momentos que eu já disse, mas é sempre bom repetir.
existe uma grande diferença entre culpa e responsabilidade. Responsabilidade, essa é saudável. A gente tem que assumir as nossas responsabilidades. Mas culpa é algo que a gente carrega, né, contabilizando tanto a nossa como a dos outros. É como se eu assumisse a responsabilidade do outro também. Isso é culpa. Irmãos, todo conflito, toda relação, todo relacionamento, existe direitos e deveres de cada um. E sendo assim, cada um tem sua responsabilidade nisso. E eu percebo aqui que Moisés, quando Deus se acendeu contra o povo, né? E foi uma ira de Deus santa e justa sobre o seu povo em virtude da infidelidade dos hebreus. Tudo bem, Deus é Deus, Deus pode fazer, porque ele viu que o povo estava profanando o seu nome, reclamando dele, né? Ali desdenhando do cuidado de Deus, né? Desprezando o maná de Deus, desprezando o cuidado. Então, aquele populacho, porque isso partiu de um grupo. É sempre assim, um grupo contamina, vai contaminando e a coisa vai indo. Então, Deus se acendeu a ira contra esses. E Moisés, vendo aquele cenário, né? Vendo as famílias chorando, vendo aquela agitação, vendo aquele momento ali, pronto. Moisés acaba distorcendo suas emoções, né? Assumindo um papel ali que não era dele, assumindo uma culpa, né? Diante de uma situação, e aí ele desabafa, explode e deixa a coisa fluir ali, dizendo para Deus: por que o Senhor me deu esse povo? Eu não aguento mais, eu estou sozinho, né? Quem sou eu para dar comida para esse povo? E não sei o que, papapá, papapá. Gente, não era essa reação que Moisés tinha que ter. Moisés tinha que falar: Deus, o Senhor está vendo esse povo, tenha misericórdia, Senhor. Senhor, a ira do Senhor é santa e justa, e a gente está aqui para fazer a tua vontade. Nos ensine, nos quebrante, nos humilhe, Senhor, para a gente poder. Mas não, Moisés, quando viu ali o povo chorando, cada um a porta da sua tenda, e a ira do Senhor ali, né, grandemente ali, a ira do Senhor agindo, pareceu mal aos olhos de Moisés. Eu ia falar ao Senhor de novo. Pareceu mal aos olhos de Moisés. E aí ele rasga ali seu coração. Irmãos, Deus quer que a gente abra o nosso coração, viu? Ele quer. Irmãos, Deus teve muita misericórdia de Moisés aqui, ó. Moisés poderia ser. Mas Deus entendeu, irmãos. Graças a Deus que Deus nos entende. Deus entendeu Moisés. Deus, como sempre, né? Deus chamou Moisés porque sabia quem era Moisés. Deus não faz nada sem antes, né? Assim, tudo está no controle de Deus. E aí Deus entendeu Moisés, né? A partir daqui nós podemos ver, Deus fez uma obra ali, né? Combinado com o conselho de Jetro, que Jetro já tinha dado. Obviamente já era tudo mão de Deus em tudo isso, né? Nós podemos ligar aqui. Deus designa 70 anciões para ajudarem Moisés na liderança do povo, para que diminuísse o fardo sobre as costas de Moisés. Isso já está no versículo 16, você pode ler aí, a partir desse momento aqui, Moisés, então, Deus orienta Moisés para escolher 70 anciãos, para ele dividir a carga da liderança ali. Então, queridos, mas como eu estou focado aqui na questão da ira, né?
eu queria então dizer o seguinte, que a raiz da ira de Moisés foi a frustração. Irmãos, a raiva, a ira, ela é assim, ela fica querendo, ela quer aparecer. Ela quer aparecer, sabe? Eu vou colocar em termos de miúdos assim, que a raiva está dentro de nós, sabe? Ela faz parte da nossa natureza pecaminosa, viu? Cuidado. A raiva, a ira, você pode falar, eu nunca irei. Mentira. Mentira. A ira se manifesta de muitas facetas, né? De muitas facetas, de muitas maneiras. Não é só aquela explosão, não. Só aquela aquela coisa. A ira se apresenta de muitas formas. E ela é assim, ela é oportunista. Quando a porta se abre, ela entra. Ela sai, quer dizer, ela sai. E aí quem que abre esse caminho para ela? A frustração, a inveja, o ciúme. São outras coisas que abrem o caminho para a raiva sair. No caso aqui de Moisés foi a frustração, né? Por que a frustração, irmãos? O que levou Moisés a se frustrar? Ele se frustrou mais uma vez porque ele achou que poderia liderar aquele povo com as suas forças. E aí, quando ele viu que o povo não agradava, né? Porque reclamação é isso. Por que as pessoas reclamam? Porque não agradam de alguma coisa que elas acham que devia ser daquele jeito, né? E aí elas murmuram, reclamam, porque elas acham que tinha que ser daquela forma ali. E aí Moisés, por sua vez, achando que poderia trazer aquela tranquilidade com suas ações e ver que ele se sente, não está dando certo, né? Porque ele está agindo com as suas forças, mais uma vez, o desempenho, né? Vem em cima das suas forças, ele se vê frustrado diante de uma pressão esmagadora, né, do povo, e aí isso abre caminho para a sua explosão, para a sua raiva. O problema é que ele foi explodir com Deus. Olha, irmãos, vamos ter cuidado com as nossas emoções nesse tempo. A pressão é muito grande que estamos vivendo. E a gente precisa tomar muito cuidado. Tá? Não deixe que a frustração, o ciúme, a inveja, né? Essas coisas abram caminho. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus graça sobre sua vida. Agora vamos para o último momento de ira de Moisés, para a gente fechar essa parte. Vamos lá para o capítulo... Ixi, o tempo já está passando aqui, então deixa eu rápido. Vamos lá para o capítulo 20. Senão o Instagram cai aqui e nós estamos... Vamos para o capítulo 20. Capítulo 20, do verso 8 ao 11. Números, capítulo 20, do 8 ao 11. Diz assim: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Aqui já não é mais. Preste atenção nas palavras de Moisés, ó. Ouvi agora, rebeldes. Porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e aos seus animais. Versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que
lhe dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Irmãos, depois de liderar aqui, já é quase no final já, sabe? Já está chegando ali, está próximo da terra prometida, né? E aí que vem o capítulo, vem o livro de Deuteronômio em seguida, assim, que vai mostrar a nova geração que nasceu no deserto, né? Então, quando eu falo aqui no final, próximo da terra prometida, eles estavam próximos. Poderia aquela geração em Moisés entrar na terra prometida, estava ali para entrar, gente. Só que esse povo, mais uma vez, reclamando do jeito que eles eram, e Moisés não agindo conforme tinha que agir ali, com mais entendimento sobre a questão, lidando com as suas emoções, o povo, aquela geração, foi impedida de entrar na terra prometida, e nisso Moisés também. Por quê? Qual foi a razão? Aqui no texto nós encontramos, né? Moisés, depois ali de 40 anos, 38 anos já liderando aquele povo, né? Teimoso, um povo teimoso, Moisés falhou novamente, né? O que nós vemos aqui é a ira de Moisés como um reflexo agora das suas emoções e não como reflexo da ira de Deus, como foi naquele texto anterior que nós analisamos. Agora foi em reflexo da sua frustração humana mais uma vez. É como dizia um adesivo de um carro que eu já vi em algum lugar. Diz assim: só me resta um nervo e você está começando a provocá-lo. Então, quer dizer, só falta um trisquinho aqui. Se você provocar, você vai levar, né? Então, aqui Moisés já estava saturado. Ele já não se importava mais se alguém soubesse das suas frustrações e das suas raivas, não. Ele já tinha chegado ao limite mesmo, né? E aqui no capítulo, o povo se queixou novamente, outra vez por falta de água, né? Como no passado. Deus também havia instruído Moisés em outro momento a tirar a água da rocha, a ferir a rocha, né? Num outro momento Deus orientou Moisés a ferir a rocha para tirar a água. Só que agora Deus falou para ele falar para a rocha. Olha só como que Moisés estava já no seu limite. Ele nem deu conta, talvez, de ouvir claramente o que Deus queria dele. E ali ele, em vez de falar, movido, né, deixou ali transparecer a sua frustração com o povo, né, chamando eles até de rebeldes. Você viu aqui, Moisés já estava assim, no limite, falou rebeldes, já foi xingando, como diz, né, como o mineiro diz, que na minha terra xingar é palavrão, aqui não, xingar é quando você perde as estribeiras e fala uma coisa lá mais nervosa, não é? Mas lá em Cuiabá, quando a gente fala, fulano xingou fulano, é mesmo? Que palavrão que ele disse para ele, entendeu? Para mim lá xingar é palavrão. Aqui quando você fala, fulano xingou, não é que xingou com palavrão, xingou assim, ficou nervoso, né? Assim, o mineiro é assim, né? Então aqui não foi um palavrão, mas foi um xingamento, né? Típico mineiro, assim, seus rebeldes, né? E foi aquele negócio com eles. Então, Moisés tinha recebido a instrução de Deus para falar a rocha, para tirar a água da rocha, mas ele estava nervoso, deixou transparecer ali a sua raiva, e junto com Arão, ele reivindicou o crédito pela água milagrosa, quando ele disse, porventura tiraremos água desta rocha para vós. Então Moisés feriu a rocha pela segunda vez. Ele bateu uma e bateu duas, né? E como diz um comentarista bíblico, diz assim, então por fim Moisés explodiu. Estava ele decepcionado que o Senhor não irrompeu em ira contra o seu povo depois de isto ocorrer repetidas vezes. Moisés explodiu com eles e contra a rocha, e para seu remorso eterno, em sua raiva,
Moisés desobedeceu as instruções claras do Senhor de falar à rocha. No relato desse evento, registrado em Salmos 106, 32, 33, que também menciona, o coração irado de Moisés ficou completamente exposto. E assim lemos no texto: eles o deixaram irado nas águas de Meribá, e Moisés sofreu por causa deles, pois eles irritaram o seu temperamento, e ele falou de forma impetuosa. E ali foi trágico, irmãos. Parece que aqui Moisés retornou para aquele lugar aonde tudo começou lá atrás, lá quando ele matou aquele soldado egípcio, irmãos. Que pena, irmãos. Foi muito trágico para o povo, que irritou, lógico. Foi o povo ali realmente, Deus agiu justamente impedindo aquela geração entrar na terra prometida. Aquela que viu os milagres, viu os prodígios todos. Não que a outra não viu, porque quando fala geração, irmãos, as pessoas de 20 anos para cima, nesse momento aqui, é que foram impedidos de entrar, tá certo? E só aquelas mais novas que foram desenvolvendo no deserto é que entraram. As menores, as abaixo disso, ok? Então, por fim, nós temos um momento trágico. E aí, então, Moisés foi vencido pela ira. Foi vencido pela ira. Ele que lutou, né? Lutou a vida toda. Mas só que foi vencido pela ira, irmão. Mas Deus teve misericórdia dele. E ali, então, o povo não pôde entrar, e Moisés também perdeu o privilégio de conduzir os filhos de Israel à terra prometida. Eu queria ler aqui, irmãos, em Números 27, rapidinho, já está me acabando meu tempo. Depois disse o Senhor, Números 27, 12, depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que deu aos filhos de Israel, e tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas de diante dos seus olhos, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas águas de Meribá de Cádiz no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Foi aí que Deus designou Moisés, né? Orientou Moisés a designar Josué como sucessor dele. E aí, a partir do versículo 18 de Números 27, Moisés fala de Josué para dar continuidade, né, a esta missão. E lá em Deuteronômio 3, eu queria mostrar também isso rapidinho. Moisés, irmãos, ele chegou ao ponto de pedir insistentemente para Deus deixar ele entrar na terra prometida. Ele fez uma oração, vou ler aqui rapidinho. Deuteronômio 3, a partir do verso 23, Deuteronômio 3, 23. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixas passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta.
não me fales mais nisso. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente. Contempla com os teus próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante desse povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Ele tentou, né, irmãos? E Deus falou, basta, não me fale mais nisso. Irmãos, Moisés pagou um preço muito alto por ter deixado que a ira controlasse a sua vida. Cuidado com as pressões, viu? Cuidado, alivie-se, relaxe, descanse. Moisés foi um grande homem, viu, irmão? Não fique, lembra do primeira, quando eu comecei essa série, não fica olhando para Moisés de olho torto não, viu? Moisés é igual eu e você. Ele tinha as mesmas fraquezas que a gente tem. E graças a Deus, irmãos, por mais que Moisés pagou esse preço, mas ele era um homem salvo, viu? Ele não perdeu a salvação por causa disso. Ele só não entrou na terra prometida ali. A terra prometida física, vamos dizer assim. Mas ele entrou no descanso de Deus, viu, irmãos? Isso que é o mais importante. Mas que pena, né? Poderia ele ter entrado na terra prometida, ter liderado a conquista de Israel. Pelo menos uma parte dela. Não sei. A gente nunca vai saber, né? Deus deu esse privilégio para Josué. Mas tem uma coisa, irmãos, a integridade de Moisés é fantástica. Ele deixou um sucessor. E esse homem ensinou tudo para Moisés. Vai dizer que Josué estava sempre com ele, né? Era o discípulo dele em tudo. Fique em paz, Deus abençoe. Mais uma vez um Abacuque bem forte, bem apertado. Tchau, tchau.